A Bíblia, no tema, livro do profeta Joel, capítulo número 2. Quero pedir perdão para os irmãos pelo horário, mas eu saí de casa 15 para 6. E o GPS toda hora ia recondicionando a rota e só foi aumentando o tempo. Aí quando estava faltando uns 15 minutos para eu chegar aqui, eu perguntei para minha mãe assim, você perguntou para o pastor Val sobre o horário do culto? 7h30. Quando eu olhei no cardápio, 19 horas. Eu pensei comigo assim, tomara a Deus que os irmãos estejam orando de 7 até 7h30, que eu chego lá com 15 minutos da noite do culto. Mas nós saímos de 15 para 6 de casa, a nossa intenção era passar na casa do pastor um pouco, carregando os pais deles, mas não deu tempo. Mas nós estamos aqui, felizes, por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado. Joel capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-te e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se ao passar e deixe convosco a bênção. Assim todos poderão ver e colher as ofertas de cereal e as ofertas derramadas para o Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião e decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia e ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que amamentam, até os recém-casados. Devem deixar os seus aposentos. E os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o alpendre e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, e não faça da sua herança objeto de zombaria, nem de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Somente até aqui os irmãos podem se assentar. Nosso muito obrigado. Meus irmãos, eu espero que, dado o seu tema dessa peça, que os irmãos tenham meditado a respeito do livro do profeta Joel. Para nós que ainda frequentamos a escola bíblica dominical, nós sabemos perfeitamente que Joel ele faz parte daquilo que nós chamamos dos profetas menores. E isso se dá, e nós sabemos perfeitamente, pelo volume do livro. Toda vez que alguém vai meditar a respeito de qualquer um desses profetas menores, percebe que isso não está relacionado à importância ministerial da vida desses homens. Muito pelo contrário. Quando a gente fala de Joel, Obadias, Malaquias, Zacarias e tantos outros que nós conhecemos como profetas menores, se dá exatamente pelo volume do livro que ele escreveu. Não tem nada a ver com o aspecto de relacionamento ou de intimidade de tal profeta para com Deus. Eu diria que na mesma proporção que nós chamamos o profeta Isaías de homem de Deus, fica evidente que qualquer um desses profetas inseridos na galeria dos profetas menores devem ter o mesmo respeito. E é interessante que quando nós olhamos para cada um desses profetas, eles têm algumas coisas em comum. Basta nós olharmos para os seus curtos livros e nós perceberemos que normalmente eles têm o capítulo 1 como um capítulo onde eles mostram a sentença. No capítulo 2, normalmente Deus começa a consolar os profetas. E costuma-se no capítulo 3 mostrar a respeito de um período de renovação espiritual, ou de um novo tempo, de um novo período.
E quando nós vamos olhar para o livro do profeta Joel, eu estava meditando já há alguns dias a respeito da figura, da vida deste homem, e nós vamos perceber que o seu contexto histórico, ele é com certeza o mais complexo, tendo em vista que ele não manifesta em momento algum a respeito de mencionar, por exemplo, o nome de algum rei, conforme os outros profetas normalmente assim fazem. Isso acaba dificultando quando nós tentamos entender verdadeiramente qual é o período que eles exercem o seu ministério. Tanto é que a data que eles colocam como um pano de fundo histórico que vai estar abrangendo a vida do profeta Joel se dá de aproximadamente 480 até 740 anos antes de Cristo. Eles não conseguem falar com exatidão. Agora, quando nós vamos pegar a respeito da maneira como o livro foi organizado, ou qual era o propósito de Deus através da vida do profeta Joel, aí já é uma mensagem mais clara, uma mensagem mais objetiva, porque com exceção do capítulo 2, verso 28, quando nós temos o derramamento do Espírito e a profecia falando a respeito dos últimos dias, nós vamos encontrar profecias que se cumpriram anos mais tarde, e nós temos muitos detalhes de como que realmente aconteceu as coisas que o profeta profetizou. Algumas pessoas colocam a vida deste homem falando após Esdras e Neemias, depois da destruição do templo, depois da ruína de Jerusalém, é que o profeta Joel vai exercer a sua chamada. E isso chama a nossa atenção pelo fato da maneira com que Joel ele vai ter a responsabilidade de pregar e de falar para a ímpia Judá. Aliás, uma das coisas de forma muito negativa que nós vamos encontrar do povo de Deus no Antigo Testamento é exatamente essa maneira dúbia. É comum o povo de Israel, antes da divisão das tribos, e até mesmo depois, eles terem essa característica de que eles recorrem a Deus somente quando eles estão em apuro, quando eles estão em sofrimento. E é interessante que quando nós vamos olhar no livro de Deuteronômio, nós vamos perceber que de fato Deus havia deixado uma ordenança. Deus havia deixado dois caminhos. Todos nós sabemos muito bem que Deus havia deixado algo claro. Em caso de obediência, o povo seria abençoado, eles seriam prósperos, e muito além dessas promessas ou dessas bênçãos que Deus estava liberando para o seu povo, havia também até mesmo a proteção de maneira física, porque Deus havia deixado claro que se o povo andasse em retidão na presença dele, se os inimigos viessem por um caminho, eles deveriam sair por outros 7 caminhos, porque Deus ele cuidava do seu povo. Deus ele zelava pela vida e da nação de Israel, e mesmo depois que acontece a ruptura, ou que vai haver a separação das tribos, formando o reino do norte e o reino do sul, nós encontraremos os profetas do Antigo Testamento falando a respeito de como Deus ele tinha cuidado e como Deus ele zelava para com a vida do seu povo. Só que Deus ele não mostrou somente o caminho da obediência, Deus havia mostrado também o caminho da desobediência. E quando nós vamos olhar, uma das consequências da nação de Israel andar fora dos caminhos do Senhor era exatamente eles sofrerem na própria pele, no sentido da agricultura, da pecuária e principalmente saindo em guerra. É normal, e uma das formas com que Deus ele mostrava estar aprovando o seu povo é quando ele prosperava. É por isso que eu poderia afirmar que boa parte dos homens que Deus levantou no Antigo Testamento, a grande maioria eram pessoas ricas, pessoas prósperas, fazendeiros, pessoas que possuíam muitos bens.
Porque a bênção do Senhor no Antigo Testamento, ela derramada sobre uma casa, ela prosperava em todas as áreas. Diferente um pouco do Novo Testamento, que vai ser, nós vamos olhar a igreja primitiva pegando tudo, jogando aos pés dos apóstolos, e nós vamos encontrar pessoas de origem simples, humildes, boa parte delas pobres, e ainda assim abrindo mão do pouco que possuía, que na verdade era considerado tudo, e entregava para o próprio Cristo. Quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que Joel, ele profetiza exatamente num tempo dessa forma, quando o povo está totalmente afastado dos caminhos de Deus. E é interessante que dos profetas menores, boa parte deles tem uma mensagem de cunho de avivamento, ou de uma renovação espiritual. Basta nós olharmos para Abacuque orou para que Deus viesse avivar a sua obra. Quando você olha para o profeta Ageu, ele está vivendo tempos de Esdras, e ele está orientando, ou bem na verdade ele está ordenando o povo, para que volte para estar reconstruindo o templo. Quando você pega o próprio Abacuque, uma mensagem direcionada, sendo contemporâneo de Neemias, mostrando a pressa que Deus possuía, para que tanto Jerusalém quanto os muros viessem a ser reedificados. E toda vez que nós olhamos para essas reedificações, nós sabemos que aponta claramente para um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de reavivamento. Então, quando nós vamos olhar o livro do profeta Joel, ele é dividido em alguns momentos. O primeiro momento nós vamos ver o profeta falando a respeito de uma praga de gafanhoto, que está devorando toda uma lavoura. Isso faz com que o povo chegue numa calamidade tão grande, que não havia gado, não havia animais, não havia cereais que fossem necessários para que pudesse estar ofertando até mesmo sacrifícios a Deus. Então, quando você pega a ideia dos gafanhotos, eles devorando as lavouras, vai muito além de um prejuízo financeiro, porque o fato de não ter ovelha, o fato de não ter animal, o fato de não ter alimento, os sacerdotes não tinham condições de estar oferecendo a Deus esse sacrifício. Então, quando nós olhamos para essa praga que estava assolando, nós vamos perceber que isso sai do lado financeiro. Isso vai muito além de nós olharmos apenas para o prejuízo que uma pessoa possuía no âmbito de valores. Nós estamos falando que essa crise era uma crise que ultrapassava essas barreiras financeiras. Havia um prejuízo enorme na vida espiritual do povo por causa da escassez de alimento, pela falta dos animais, e assim nós vamos perceber um caos completamente instaurado. Agora é muito importante nós falarmos aqui esta noite que normalmente quando nós vamos olhar para o Antigo Testamento, esses tempos de crise, ou esses momentos de assolações, são exatamente esses momentos que antecedem, porque Deus começa a usar os seus profetas, a usar os seus canais, para mostrar um novo período, um novo tempo. É claro que quem lê o livro dos profetas Joel, no capítulo 2, vai perceber claramente que não vai ser de um dia para o outro, ou não vai ser apenas uma virada de chave que vai fazer com que o povo deixe de viver em todas essas ruínas e comecem a viver um novo tempo. O tema que os irmãos escolheram, que deixa algo claro, é uma mensagem muito objetiva, que Deus passou para o profeta Joel, que passou para o seu povo daquela época, e que ela enquadra perfeitamente no nosso tempo. Eu separei alguns verbos e eu passei alguns dias, principalmente hoje à tarde, meditando a respeito de cada um deles. E eu pude perceber como a nossa igreja, como o tempo em que nós estamos vivendo, ele se enquadra tão bem com os dias do profeta Joel. Porque tem algumas pessoas que quando olham para esse texto e veem o próprio profeta exortando para que os sacerdotes viessem estar chorando, para estar lamentando, confessando os seus pecados, parece que algumas pessoas pensam que nós estamos vivendo uma época totalmente diferente. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade
porque normalmente um dos piores pecados que o povo de Deus cometia no passado era o da idolatria, servindo a outros deuses, indo atrás de outros princípios, de outros ensinamentos. E às vezes nós ficamos pensando que naquela época o pecado do povo era muito grave, e às vezes pensamos que nós estamos vivendo uma vida completamente diferente. Mas quando nós pegamos as aplicações que podem ser feitas da maneira com que o povo de Israel errava em inúmeras vezes servindo a Deus, nós vamos perceber que é da mesma maneira. Existem algumas advertências no capítulo 2 que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o profeta vai mencionar várias classes de pessoas diferentes e que todas essas classes devem fazer um pedido. E é interessante que a mesma fala do profeta para os mais velhos, para as crianças, para os sacerdotes, para os profetas e para o povo de modo geral, é a mesma mensagem. Deus está ordenando por meio do profeta que tanto o ancião, que tanto o sacerdote, que quanto crianças e até mesmo o povo de maneira geral deve se humilhar diante da presença de Deus. Eu tenho o costume de deixar algo claro, que reavivamento espiritual não é algo que Deus marca na sua agenda. É claro que Deus ele tem um domínio sobre o tempo, Ele conhece tudo e todas as coisas, mas o reavivamento espiritual, ela é uma obra exclusiva de Deus para o seu povo. Mas eu preciso deixar algo muito claro, não é que vai chegar um belo dia que Deus vai resolver descer aqui nos Solimões e fazer uma obra extraordinária. Todo grande reavivamento bíblico que nós olhamos no Antigo Testamento, ele vai ter uma marca evidente. É o povo que precisa não estar conformado com a vida em que ele está vivendo. Não foi Deus que marcou na agenda dele e resolveu descer e provocar um grande reavivamento. Ele vai permitindo as crises, ele vai permitindo a dificuldade, ele vai permitindo os inimigos entrarem, levando o povo para o cativeiro, e depois ele vai criando circunstâncias, ele vai criando situações, e agora ele aguarda que o próprio povo tenha consciência de que Deus, ele permitiu todas essas coisas para que o nosso coração voltasse a se inclinar, a servi-lo de forma sincera. E quando nós vamos olhar para o profeta Joel, não vai ser diferente. Deus está exortando ao profeta, e ele está exortando o povo de maneira geral, para que o povo tenha consciência de que eles precisam ter uma mudança completa nas suas vidas. E isso é tão extraordinário, que quando Deus pede para que o profeta mande que o povo venha rasgar o seu coração e não as suas vestes, nós vamos olhar na Bíblia e nós vamos perceber que o próprio Salomão, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, que guarde o seu coração, porque dele procedem as decisões da sua vida. Porque nós vivemos um tempo onde muitas pessoas conseguem ludibriar, elas conseguem manipular uma massa, às vezes com a sua boa oratória, às vezes com a sua boa maneira de se comportar no púlpito, até mesmo com o tom da voz, com a maneira de gesticular. Elas são capazes de fazer com que uma multidão inteira passe momentos, uma hora e meia, naquele alvoroço inteiro, e alguém olha e diz assim: olha, Deus avivou o seu povo. Aí eu tenho batido numa tecla, que normalmente nessas reuniões, onde a multidão fica toda em alvoroço, quando dá no primeiro dia de oração, a igreja está vazia. Quando dá no primeiro culto de ensinamento, a igreja continua vazia. Aí eu fico me perguntando qual tipo de avivamento ou de reavivamento espiritual que fazem as pessoas chorar, fazem as pessoas pular no culto de domingo, e isso não provoca uma mudança no nosso comportamento. É por isso que o profeta Joel está dizendo assim: olha, não é tempo de vocês rasgarem as suas vestes, ou seja, de fatores externos. Agora Deus está querendo que vocês rasguem os vossos corações, ou seja, não é apenas com aspecto externo.
A mudança que Deus queria da nação de Judá era algo que começasse no seu interior, era uma devoção sincera, era uma piedade honesta. Deus estava exortando a sua nação para que eles viessem a ter o seu comportamento, a sua vida mudada, a sua vida transformada. Todo e qualquer reavivamento bíblico, ele precisa começar com um coração contrito, com um coração sincero, com uma alma que entende, que depende da misericórdia de Deus. Há muitos lugares por aí que tem confundido um culto barulhento com um culto avivado, porque você percebe que o mesmo que fala em línguas no domingo à noite é aquele que o seu comportamento diário acaba não condizendo com aquilo que ele diz que recebeu no domingo à noite. Agora, quando você pega os grandes reavivamentos bíblicos e os grandes reavivamentos dos séculos passados, você vai perceber que aonde entrava um cristão avivado, um crente inflamado pelo poder do Espírito, a primeira coisa que acontecia é que o coração das pessoas que estavam em volta começavam a se derreter, e a população começava a viver tempos melhores. Alguns lugares, por exemplo, a violência diminuía, as mulheres que iam para a praça para estar prostituindo, elas se convertiam, porque quando o povo de Deus se volta à presença de Deus com um coração sincero, com um coração anelando para a presença dele, ele não está servindo a Deus de fachada. Quando o reavivamento vem e nós estamos rasgando o nosso coração, isso significa que nós não estamos mostrando para a população somente coisas externas. O Deus que sonda o nosso coração e conhece o nosso deitar e conhece o nosso levantar, ele sabe perfeitamente que o maior desejo da nossa alma é ter uma vida transformada, é ter uma vida que glorifica o nome dele. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós vivemos tempo onde facilmente as pessoas conseguem nos enganar. Tem pessoas que conseguem pegar o microfone e elas conseguem virar a igreja de cabeça para baixo. Aí quando você vai olhar, a pessoa não tem testemunho de crente, a pessoa não anda de sinceridade na presença de Deus, mas é que o talento dela sobressai aquilo que ela deveria ter em termos de compromisso com Deus. Mas eu vim aqui essa noite e Deus já começa a aquecer meu coração para lhes dizer: Ele não quer que você sirva a Ele, mas o seu coração inclinado para as coisas da terra. Ele quer que você almeje Ele mais do que tudo. E o povo estava vivendo uma vida dúbia, passava um tempo servindo a Deus e passava outro tempo, começava a servir a outros deuses. Aí o profeta diz assim: agora está na hora de parar com os rituais externos, porque Deus está olhando para dentro do teu coração e Ele quer que você dilacere Ele, Ele quer que você rasgue Ele na presença de Deus. E eu vim aqui essa noite trazer uma mensagem simples para dizer para você que pode ser que você venha aqui pedir uma porta aberta e pode ser que ela não se abra, mas Deus, Ele não despreza um coração contrito. Quando alguém entra na presença dEle com um coração sincero, com um coração contrito, Ele não rejeitará. Talvez você ainda tenha vivido tempos difíceis, tempos angustiosos, tempos de depressão, tempo de tristeza, e a sua vida entra dia e sai dia e continua da mesma maneira. Nessa noite Deus está lhe pedindo: rasga o seu coração na presença dEle, que Ele fará a vontade dEle na sua vida. Aleluia. E a Bíblia vai falar para nós sobre inúmeras referências a respeito de como o coração do homem ele é enganoso. Em algumas passagens bíblicas, por exemplo, os profetas vão denunciar de que o povo está honrando a Deus com os lábios, mas o coração do povo estava longe. É por isso que em alguns versos bíblicos, por exemplo, os profetas profetizaram dizendo assim: olha, vocês vão buscar Ele, mas só vai encontrar quando buscar de todo o coração. Então a primeira mensagem que eu quero trazer para os irmãos aqui, ou a primeira lição que nós tiramos de Joel capítulo 2,
a partir do verso 13, é que o ato de rasgar o coração e não as vestes vai muito além daquilo que nós estamos prestando, daquilo que nós estamos fazendo. E é interessante que no Antigo Testamento as pessoas rasgavam as vestes por inúmeras razões. Quem aqui não se lembra, por exemplo, quando Jacó ele recebeu a túnica de José manchada com o sangue do animal, e a Bíblia diz que na mesma hora que Jacó pensou que José estava morto, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, porque rasgar as vestes pode significar alguém que está de luto. Uma outra razão, por exemplo, que nós vamos encontrar alguém rasgando as vestes, é alguém que está enfrentando um sofrimento terrível. Lembra de Jó, quando ele recebeu a notícia das mortes dos filhos, que ele recebeu a notícia de que ele havia perdido todo o seu gado? A Bíblia diz que sabe o que ele faz? Ele rapou a cabeça e ele rasgou as suas vestes. Ainda tem outras passagens bíblicas que vai falar a respeito de pessoas que rasgaram as suas vestes, como, por exemplo, sinal de humilhação. Basta você olhar, por exemplo, para o primeiro livro dos Reis, capítulo 21, e no verso de número 29, que você vai encontrar o Acabe. Quando ele recebeu aquela sentença de que ele seria morto, a Bíblia diz que ele se humilhou na presença de Deus, e o próprio Deus falou para Elias que ele havia se humilhado, e ele rasgou as suas vestes. Porém, quando nós vamos olhar para Joel capítulo 2, e o verso 13, era comum as pessoas rasgarem as suas vestes como um sinal de humilhação, como alguém que estava entrando na presença de Deus. Agora era normal, e Deus ele aceitava, era uma prática de que quando o povo estava servindo a Ele com sinceridade, Deus ele achava esse fato algo diante dele era aprovado. Mas quando chega nessa exortação, Deus está mandando com que o povo pare de rasgar as vestimentas como algo externo, para que eles rasgassem o coração. Ou seja, Deus estava querendo uma entrega total, e eu estava lendo sobre isso e pensando que com Deus não tem meio termo, ou nós servimos a Ele, ou nós não servimos. Acontece que a nossa geração tem criado, parece que um meio termo, aonde nós tentamos ficar sempre em cima do muro. Volta e meia os nossos pensamentos começam a ficar somente aqui nas coisas terrenas. Aí daqui a pouco nós estamos entregando completamente a nossa vida para Deus. Daqui a pouco os nossos sonhos, os nossos ideais e a nossa vontade começa a aflorar, e quando se percebe, a nossa entrega já não tem sido total. Porém Deus ele não quer ninguém servindo a Ele, conforme nós falávamos antigamente, com o pé na igreja e com o pé no mundo. Ele quer uma entrega total. Deus que não quer que ninguém sirva a Ele, mas fique com o pensamento em outras coisas. É por isso que eu falei no princípio que muitas pessoas pensam que idolatria é somente colocar uma imagem na parede e prestar reverência. Idolatria, bem na verdade, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Você lembra de Abraão? Deus apareceu para ele e disse assim: olha, sai da sua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí a Bíblia diz que Abraão levantou um altar, ou seja, comunhão com Deus, relacionamento com Ele ativo. Aí quando Deus aparece para ele novamente, Deus fala com ele assim: olha, eu vou lhe dar um filho, a sua descendência vai ser numerosa. Aí a Bíblia diz assim: e Abraão levantou outro altar, ou seja, comunhão com Deus, devoção sincera. Acontece quando nós chegamos em Gênesis capítulo 21, a Bíblia diz assim: tendo o rapaz sendo desmamado, Abraão fez uma grande festa. Aí no mesmo capítulo 21, você vai ver o Abraão fazendo um pacto com Abimeleque e pegando os animais que deveriam ser imolados no sacrifício, e ele faz um pacto e passa os animais. Aí quando você olha em Gênesis 22, a Bíblia diz assim: passado essas coisas, pediu Deus que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício. Tem pessoas que quando olham para Gênesis 22, pensa que no belo dia Deus resolveu testar a fé de Abraão. Não, basta você olhar para as atitudes do patriarca, desde quando ele recebeu a bênção do filho, e depois que o filho nasceu, Abraão nunca mais levantou altar.
Se você olhar para a última profecia que ele recebeu, ele tinha 75 anos de idade quando ele levantou o último altar. Aí a Bíblia diz que ele foi pai com 100 e a criança esmamada com 8. Então nós temos 33 anos de Abraão, com a única prática que possuía para ter relacionamento com Deus era através dos altares. E o Abraão passa esse tempo todo e ele não levanta altar. Quando Deus olha para o patriarca e diz assim: pega Isaac e sobe lá no Moriá e o oferece em sacrifício, Deus não estava simplesmente testando a fé do patriarca, Deus estava fazendo um acerto de contas com ele, porque Moriá no hebraico significa ordenado por Deus ou acerto de conta. Quando Deus falou com o patriarca: pega o Isaac e coloca ele em sacrifício, Deus estava dizendo assim: é melhor matar aquilo da promessa para nós voltarmos a ter o relacionamento igual era antes. Aí sabe por que tem porta que Deus acaba fechando, mesmo sendo bom para nós? É porque tem atrapalhado o nosso serviço no reino, e Deus ele não dividirá a nossa atenção com nada nessa terra. Ele quer que você trabalhe lá fora, mas com o pensamento voltado na eternidade. Ele quer que você desempenhe um papel lá na empresa que você trabalha, mas ele quer que você ande sobre a terra e que o seu coração seja completamente entregue a ele. A primeira ordenança do profeta é rasgar o coração nesse sentido, de que volte a ser completamente voltado e inclinado para ele. Não eram apenas as práticas cerimoniais, Deus estava falando da intenção do coração do povo. Eu já devo ter falado nessa tribuna que em muitos lugares, muitas pessoas pensam que o que vale é o resultado das pessoas. Tem alguém que diz assim: não, mas está cantando e Deus está operando, deixa ela continuar cantando. Tem alguém que pensa assim: não, mas está profetizando, deixa continuar profetizando. Acontece que Jesus falou que naquele grande dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não entrarão no meu reino. Aí ele diz assim: mas muitos vão me dizer assim: olha, mas eu profetizei no teu nome, eu operei maravilhas no teu nome. E Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E aquela palavra conhecia ali no grego é disnoco. Sabe o que significa? Envolvimento, relacionamento. Jesus vai falar com eles assim naquele grande dia: pregava, mas não envolvia comigo, até que cantava, e cantava bem, mas não tinha relacionamento. Ou seja, cantava, mas o coração estava longe. Mas nessa noite a mensagem de Deus para nós é que o nosso coração esteja inclinado em servi-lo com sinceridade, que as nossas ações externas sejam resultado de uma vida devota, de uma vida sincera. E nós não abriremos mão do talento, mas ainda vamos continuar prezando por uma vida íntegra, por uma vida sincera, com o coração rasgado na presença, que é o que Deus quer. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui: a primeira ordem, Deus pediu para que o coração dos homens viesse a ser rasgado. Agora a segunda ordem, aparece o termo converter. Olha que interessante. Primeiro Deus pediu para que o povo rasgasse o coração e não as suas roupas. Agora a segunda ordem que Deus está dando ao povo para que haja uma grande mudança no cenário é converter. E a ideia de converter, tanto na antiga aliança como na nova, ela vai caminhar sempre pelo mesmo caminho, que é de inverter a rota, ou mudar completamente a direção. E o interessante é que quando a gente pesquisa até no Aurélio, a ideia de conversão vai dar uma ideia de alguém que muda completamente o rumo que ele está indo. O que a nação de Judá estava ouvindo da parte de Deus é que Deus não queria que fosse uma mudança simples, uma mudança comum. Deus estava deixando algo para eles, que eles deveriam inverter completamente a rota em que eles estavam.
E os irmãos oraram. Os irmãos pediram a Deus o tema, e o tema é exatamente esse. Já que nós queremos falar de coração rasgado, nós precisamos falar também que nós temos que tomar cuidado, que muitas coisas na nossa vida, pode ser que Deus criou todo esse congresso, e criou essa situação para deixar algo claro. Nós precisamos olhar na nossa vida o que precisa, que nós invertemos completamente a rota. Sabe por quê? Porque quando o reavivamento vem sobre a vida do povo de Deus, ele precisa de uma mudança completa. Eu falo que a igreja precisa andar literalmente na contramão do mundo. Aí nós vivemos um evangelho barateado, um evangelho falsificado em muitos lugares por aí, onde as pessoas podem continuar vivendo da mesma maneira, elas podem continuar curtindo a sua vida, e elas podem vir para o templo, porque Deus está olhando para o coração, e as nossas ações externas precisam e podem continuar do mesmo jeito. Aí eu fiquei olhando como Deus ele é perfeito, na ordem que ele organizou para que o profeta Joel viesse a profetizar. Primeiro Deus estava falando da intenção do coração. Primeiro ele estava falando assim: olha, eu estou preocupado com vocês, para que vocês façam com que os seus corações voltem completamente a mim. Aí depois ele vai mostrar o resultado, e ele está dizendo assim: ainda será necessário que vocês mudem os seus comportamentos. Sabe por quê? O avivamento, quando ele chega na vida de alguém, ou quando ele entra num ambiente, ele vem para transformar. Eu fiquei pensando, e eu fiquei orando no período dessa tarde, e Deus falando como que as pessoas estão cegas, achando que avivamento não provoca esse tipo de mudança. Basta você olhar alguns dias atrás, um cantor que era evangélico, que dizia ser evangélico, agora cantando numa congregação, mesmo depois de ter assumido a sua homossexualidade. E tem alguém que diz assim: não, é porque Deus ele está preocupado com o coração negativo. Deus está dizendo que é necessário converter. Se a nossa direção que nós estamos andando, se ela não está pautada no princípio que Deus estabeleceu para nós, nós temos que ter a humildade de retornar para o caminho que Ele está nos ordenando. E pode ser que esse caminho é o caminho de uma vida constante, é o caminho de uma vida fervorosa, é o caminho onde a nossa prioridade é o céu, é o caminho onde a nossa prioridade é servir a Deus com toda a sinceridade. E aqui, propriamente dito, o termo converter vai significar exatamente isso, uma mudança completa. Era como se o povo estivesse indo numa direção, eles deveriam parar e voltar e ir para uma outra, completamente oposta. E nós não podemos ignorar o contexto, porque se é para rasgar o coração e não as vestes, e depois a outra ordenança, Deus está dizendo assim: converta. Está mandando inverter a rota. E às vezes nós ficamos perguntando: por que é que tempos atrás nós vivíamos fervorosos e agora não vivemos mais? Por que é que naquela época nós orávamos de madrugada e agora nós não oramos mais? Já percebeu a velocidade que o tempo tem passado? E nós não temos aproveitado a nossa vida da maneira com que Deus quer que nós aproveitemos. Então nessa noite a primeira coisa que precisamos fazer é rasgar o nosso coração. E a segunda, nós precisamos estar atento à nossa rota. Tome cuidado com a maneira que você tem vivido a sua vida. Nós devemos tomar muito cuidado. A terceira coisa que eu quero olhar com os irmãos aqui, vai falar sobre a respeito de humilhar. Toda vez que alguém olha para a palavra humilhação, dentro do dicionário português, sugere alguém que está recebendo ofensas de alguém. Quando Deus está mandando o seu povo se humilhar, ou humilhar na presença dele, não é nesse sentido. Aliás, o termo humilhar dentro da língua hebraica vai muito além disso. Não é somente o coração,
não é somente a vida. É interessante que a ideia de se humilhar na presença de Deus é nós entrarmos na presença dele reconhecendo o quão miserável nós somos. É por isso que tanto Tiago quanto Pedro vai falar a respeito da importância da humilhação. Olha 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Deus falou assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Olha que coisa extraordinária. Quando Deus fala para o povo se humilhar, Deus está falando exatamente isso. Para que o povo tenha consciência do seu estado de miserabilidade. Agora, se eu tivesse que dividir a minha mensagem em dois tempos, primeiro eu queria deixar algo claro sobre a responsabilidade humana, se nós estamos querendo viver um reavivamento. Falei no princípio, e tem pessoas que pensam que Deus marca uma data, ou marca uma ocasião para reavivar o seu povo. E isso depende não somente da vontade de Deus em nos avivar. Isso depende, tem a responsabilidade humana de nós nos humilharmos na presença dEle, de nós voltarmos o nosso coração para Ele, de nós voltarmos a nossa própria vida em servi-lo. Aí sim nós viveremos uma vida reavivada. Sabe o que é interessante? Que todas as vezes que o povo se volta a Deus, com o coração sincero, com o coração contrito, com o coração quebrantado, Deus, Ele não despreza. O povo no tempo de Neemias ficou 98 anos vendo o muro destruído, derribado, e ninguém fazia nada. Quando Deus levantou Neemias para que viesse a estar retificando os muros, e em 52 dias os muros estavam colocados novamente de pé. E quando Esdras começou a ler a lei, a Bíblia diz que todo o povo percebeu a ação de Deus no meio deles. Quando você olha, por exemplo, para o tempo de Esdras, da mesma forma, Deus ordenou o profeta Ageu para mandar uma mensagem dura, dizendo assim: olha, vocês estão pegando as madeiras que deveriam estar reconstruindo a minha casa, e está reconstruindo as suas próprias casas, e chegará um tempo, e vocês estão semeando e não estão colhendo nada. Aí daqui a pouco o povo volta para reconstruir, e Deus faz algo extraordinário no meio do seu povo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sabe perfeitamente o que é que acontece com uma igreja sem renovação espiritual. Pode observar, toda vez que uma igreja ela começa a viver muito tempo sem um renovo genuíno, sem uma renovação verdadeira, o mundo começa a ficar atraente, as pessoas começam a pecar de forma deliberada, e a mente começa a ficar cauterizada. Quando Deus, Ele não renova o seu povo, por causa do comportamento do povo, o mundo começa a ficar mais atrativo, as pessoas começam a ver que lá fora, e a pensar que lá fora tem coisa melhor do que servir a Deus. Mas Deus, quando o povo se inclina, que o povo volta para a sua presença, Ele renova a igreja. Sabe por quê? Ele sabe que quando o povo está vivendo um renovo espiritual, o coração da igreja queima de vontade de estar na sua presença. Quando chega no dia de culto, de oração, amanhece o dia, e ele fica o dia inteiro pensando: vai chegar a noite, e hoje é a oportunidade que eu tenho para falar mais com o Criador. Quando uma igreja está vivendo uma vida de renovação espiritual, o coração dele amanhece na terça, e ele pensa assim: hoje à noite eu vou ouvir mais uma porção da palavra, e o coração dele está queimando. É por isso que a igreja, ela não pode viver uma vida sem a renovação espiritual. Se você está caminhando e a presença de Deus já não lhe faz mais anelar a estar no templo servindo e estar em comunhão com os irmãos, comece a pedir Deus renovo, porque um crente renovado, ele gosta de vir para a igreja, crente renovado, ele gosta de fazer evangelismo, crente renovado tem prazer de ouvir a palavra. Se nós estamos vivendo um tempo em que o vir para o estudo bíblico tem sido um fardo pesado, se passar alguns minutos na presença de Deus tem sido sofrido,
espírito, alguma coisa está errada. Mas nessa noite é noite de nós rasgarmos o nosso coração na presença de Deus. E eu tenho certeza absoluta que quando o coração quebrantado, quando o espírito sincero dobra diante de Deus clamando por renovo, Ele renova. Ele não nos despede sem renovar nossa vida. Então o povo está afastado de Deus. Primeiro Deus manda o povo rasgar o coração. Depois Deus manda o povo se humilhar. E nós vamos colocar aqui outras coisas que poderíamos falar. Deus fala sobre santificação com o povo. Tantas outras coisas. O irmão falou assim, que me antecedeu com muita propriedade, que não é somente olhar para o rasgar, é o contexto inteiro. A ordem que Deus está nos dando não é simplesmente voltar o coração, não é somente converter, não é somente humilhar, é uma série de coisas que precisam ser feitas. Depois de tudo isso, olha que coisa extraordinária. Quando você olha para o verso 18, a Bíblia diz assim: então o Senhor terá zelo de sua terra e compadecerá do seu povo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo, Ele é tardio em irar. Os irmãos sabem tanto quanto eu, o pastor Valso já deve ter ensinado os outros obreiros, que o que é que significa misericórdia? É quando Deus poupa alguém do castigo. Mas a palavra misericórdia é dividida em duas, que é miserê e cardia. Cardia fala de coração e miserê fala de miséria. Então quando a Bíblia fala que Deus ele é misericordioso, ou que Deus ele tem misericórdia de nós, significa que Deus está inclinando para a nossa miserabilidade. É por isso que em ocasiões como essa, o que nós precisamos fazer é reconhecer. E quando nós entrarmos na presença dele, a misericórdia dele não tem fim. Enquanto a porta da graça está aberta, não precisa olhar para nenhum tipo de culto e achar que o culto está frio e que vai ser assim até o arrebatamento. Não, é que Deus está aguardando e o primeiro dobra o joelho e fala assim: Senhor, tem misericórdia. Olha como que nós éramos há tempos atrás e olha como é que nós estamos vivendo. Nós precisamos de renovo. Aí sabe o que Deus vai fazer? Ele vai ter zelo pela terra, ele vai ter zelo pela igreja, ele vai compadecer no seu povo. Se nós olharmos para Deus e falarmos assim: Senhor, está ruim do jeito que está, nós queremos algo novo da sua parte, ele voltará a nos renovar na sua presença. Tem pessoas que já jogaram a toalha e estão dizendo assim: não, a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja vazia, é uma igreja com poucos crentes orando. Não, a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja inflamada pelo poder do Espírito, é uma igreja que anela pela presença dele, e é uma igreja que não vive um único dia aqui na terra sem clamar a Deus por renovo. E a misericórdia dele se estende. Ele está pronto para olhar para nós, mas o nosso coração precisa ser rasgado na presença dele. Nós precisamos ter uma mudança completa. É quase que de maneira generalizada. Nós passamos a maior parte do nosso tempo preocupados com nós mesmos, com a nossa família, com a nossa renda, com as nossas ocupações, e a obra de Deus tem ficado em segundo plano. Ou às vezes a gente até vem, mas se enquadra igual a igreja de Éfeso. É uma igreja que está trabalhando, é uma igreja que está ativa, é uma igreja que está colocando à prova os falsos profetas. Mas Deus está dizendo assim: olha, eu só tenho uma coisa contra vocês, é que vocês perderam o primeiro amor. Sabe o que Jesus estava falando para aquela igreja? Que não adiantava somente trabalhar, e não adiantava somente fazer. A igreja precisava voltar às primeiras obras, voltar aonde eles haviam caído. Sabe o que é que Deus estava dizendo? É que aquela igreja precisava urgentemente de um renovo da parte de Deus. Aí eu estou recebendo autoridade aqui essa noite, e tem alguns crentes aqui que o coração já está queimando. Ele já entendeu o que precisa, é que ele precisa voltar urgentemente para a presença de Deus, dizendo assim: Senhor, eu estou acomodado do jeito que eu estou,
diferente, faz algo novo na minha vida, me faz viver igual antigamente. Eu quero voltar a ter paixão pelas almas, eu quero voltar a ter paixão pela sua presença. A minha prioridade precisa ser fazer com que o mundo ouça o teu santo evangelho, e eu quero continuar trabalhando, cuidando da minha família, mas eu quero, acima de tudo, colocar a minha casa na sua presença, colocar a minha casa aos seus pés. Eu quero e eu anseio por uma renovação. É isso que nós precisamos. Quando a Bíblia diz que Deus voltará a nós, no livro de Joel, é isso que Deus está dizendo: eu vou fazer de novo, eu farei outra vez na vida de vocês. Sabe qual é o problema? É que nós nos acostumamos com a nossa vida do jeito que está, e é o nosso comportamento que precisa ser mudado. Que Deus, ele é rico em misericórdia, todos nós sabemos. Que ele é tardio em irá, todos nós sabemos. Que Deus, ele não rejeita o coração contrito, todos nós sabemos disso. Agora, o que é que precisa ser feito? Uma mudança radical na nossa vida. Sabe qual foi o segredo de Charles Spurgeon, Charles Finney, Billy Graham e tantos outros homens? É que eles passaram a vida inteira com a mesma motivação, com o mesmo desejo, com a mesma vontade. Aí quando você olha para homens como eles, e às vezes nós oramos para nós mesmos, vivendo uma vida tão aquém daquilo que Deus tem para nós, o problema não é de Deus, o problema é nosso. Deus, ele quer avivar a sua obra, mas os corações precisam querer ser avivados. Deus, ele tem poder no Espírito para nós, mas o crente precisa desejar receber essa porção. Isso é generalizado. Eu tenho rodado essa igreja de Belo Horizonte inteiro, e o que a gente ouve é sempre a mesma coisa. No domingo à noite a igreja está lotada, o povo parece que está feliz, parece que está jubilando, mas vem aqui na terça, uma igreja que comporta 400 pessoas, tem 25 pessoas. Vai nos cultos de oração que a igreja deveria estar lotada, são os cultos menos frequentados. O que é que falta? Falta coração rasgado, falta pessoas convertidas, falta pessoas que se entregam completamente a Ele. Se coloque de pé comigo. Igual pregador, meus amigos, é o que tem para hoje. Quando os irmãos escolheram um tema, o povo está completamente afastado, e Deus dá algumas ordens para eles, e se aplica perfeitamente na nossa vida. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes o nosso lado externo tenta mostrar para as pessoas um certo desejo que na verdade internamente ele não possui. E aí nós estamos invertendo as coisas. Já percebeu que tem pessoas que dizem assim: o culto hoje não foi bom, mas olha como que tem sido a nossa vida diariamente. Não se preocupa com o devocional, não se preocupa com absolutamente nada. Quando chega no culto, não é o culto aqui que foi ruim, é o nosso culto diário que tem sido fraco. Aqui à noite é para ser um reflexo do que nós fazemos durante o dia. Só vai acontecer aqui o que nós estamos desejando durante o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Porque Deus, ele é misericordioso, mas ele não quebra princípios. Deus poderia perfeitamente descortinar os céus e derramar uma chuva abundante sobre nós, poderia. Mas o povo precisa pedir. É nós que precisamos desejar. É por isso que Deus estava falando com Joel assim: olha, fala para o povo que em outras ocasiões eu recebi as vestes rasgadas, mas dessa feita eu não quero vestes rasgadas, eu quero coração rasgado. E a primeira mudança tem que ser no interior, para depois ir para o lado exterior. E essa conversão precisa ser sincera. Depois que o povo entendeu
Olha o período de restauração que o povo teve. Foi a profecia que se cumpriu lá no livro de Atos dos Apóstolos. E há de ser que derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Deus, ele tem promessa de restauração espiritual enquanto a igreja viver na terra. Não há crise, não há dificuldade, não há tempos difíceis, não há absolutamente nada. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e orar, ele deixou claro, ele vai abrir os céus. Ele vai fazer, mas isso precisa ser um desejo nosso. Não é um desejo da liderança. Não é um desejo apenas do pastor da igreja. Isso precisa ser o nosso desejo. Levante a mão direita. Pai, mais uma vez eu quero entrar na sua presença para glorificar o teu nome, Jesus, porque até aqui o Senhor tem cuidado da sua igreja. O Senhor tem sustentado o seu povo com a sua destra fiel. Pai, em nome de Jesus, eu quero entrar aqui na sua presença uma vez mais, para que o Senhor aqueça novamente os corações. E todos aqueles, ó Pai, que entraram por essas portas com o coração desanimado e tem vivido uma vida muito além daquilo que o Senhor tem desejado para nós. Que esta noite seja uma noite que nós possamos sair daqui refletindo e voltar para as nossas casas, pensando quão sério é nós estarmos aqui na sua casa sem que o nosso coração esteja verdadeiramente voltado para o Senhor. Que nessa noite o Senhor faça cair todas as máscaras. Que essa noite o Senhor faça cair toda a falsa aparência de santidade, de vida piedosa. Que a partir de hoje, Pai, que a partir deste culto, as pessoas possam ter um comprometimento sincero. Porque o Senhor é aquele que nos ordenou, ainda que essa noite, o Senhor mandou que nós entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta, para orar aquele que nos vê que está em secreto, para que o Senhor mesmo nos recompense. E se é isso que está faltando para nós, que o teu Santo Espírito venha nos impelir a entrar para dentro do nosso quarto, fechar as portas e nos humilhar diante da sua presença. Que o nosso coração possa estar quebrantado, que a nossa alma possa estar errante e que a nossa vida não suporte viver uma vida vazia, mas que o teu Espírito nessa noite venha inflamar os corações que aqui estão, aqueles que já têm muito tempo que não oram pela madrugada. Então, Senhor, volte a despertar a tua igreja, para que o teu povo tenha fome pela tua palavra, para que o teu povo volte a ter fome pela oração, para que o teu povo volte a ter fome em servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Que as coisas deste mundo não venham roubar a nossa alegria de servir ao Senhor com sinceridade. Nessa noite nós queremos mandar um recado para o adversário de nossa alma. Nós, como igreja, viveremos uma igreja alegre, uma igreja inflamada, uma igreja renovada na sua presença, uma igreja que não se conforma com a porção que recebeu no domingo, mas que na segunda o coração continue queimando, se na terça ela continua desejando a sua presença, que na quarta ela não almeja outra coisa a não estar na sua presença, a estar os teus pés te clamando. Se na quinta o nosso coração possa amanhecer fervendo de paixão pelas almas, para irmos ao encontro das pessoas que estão perdidas, que na sexta-feira nós possamos ter o desejo de estar santificando, jejuando na tua presença, oferecendo o nosso dia inteiro como consagração sincera, porque quando chegar no domingo à noite vai bastar abrir o hino da harpa e começar a entoar o teu nome, e os céus serão rasgados e a tua presença ela será notória, ela vai fluir no nosso meio e nós viveremos aqui na terra com o coração fervendo, com o coração pulsando pela sua presença. Esse é o meu pedido aqui essa noite,
Nós queremos viver culto aonde a tua presença ela é derramada sobre nós, mesmo não tendo manipulação, mesmo não tendo frase de efeito, mensagem triunfalista, ainda que alguém pregue sobre a porta estreita, o caminho estreito, que o nosso coração esteja queimando, porque a sua palavra ela é fiel e verdadeira. Aqueça novamente os corações, que volte a ter temor, que volte a servir com alegria, que volte a servir com integridade, que as coisas do mundo possam ficar em segundo plano, que a nossa família, que o nosso emprego, que a nossa renda, que as nossas ocupações, elas sejam em segundo lugar, porque a nossa primazia, a nossa prioridade precisa a voltar ao céu, a voltar a servi-lo com sinceridade. Mais uma vez eu lhe peço, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo. A tua palavra diz que o Senhor é misericordioso, o Senhor é tardio e irá. Nós estamos lhe suplicando, nós estamos lhe clamando. Olha para nós com um olhar de misericórdia, que a tua igreja saia daqui hoje despertada, que a tua igreja volte a queimar os corações. Senhor, renova o teu povo de manhã, renova o seu povo de tarde, renova o seu povo pela madrugada. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Nós queremos voltar a viver uma vida reavivada no teu Espírito. Nós queremos ter o coração reacendido. Ayamando que minaragai, uramando que minerevasu e que minerondia, ayamando ele ayosorobondi, eremindi que asu e amando quebia, alamando que minisha, lobobili que abaia, alamando e que levera pai, amando que minacando levidiri que a Alemende blonde vedere fai, araido comundi e svidi vidi che modu che fai, uraio remidio per, amando vidi che vede pronti a pagagai, amande domininse, e vede comini a baia, comini le vai, araido blonde remininse, e vidi comini camanda caço e abadagai, amando vidi comandum sieria, laraios que mi respondi, lavando que mi disse ella vai, ora lavando e mi respondi, alla cui che te assedia mandagai, raios que mi derevasto, raios que mi derevasto. Deus, coloca a mão no coração, irmãos. Senhor, que nessa noite o nosso coração volte completamente para a tua presença. Deus, nós não queremos viver aqui na terra com dois pensamentos. Nós queremos um único pensamento: servir ao Senhor com sinceridade até que o Senhor volte. Que o nosso coração é enganoso, mas que ele possa ser trabalhado, que ele possa ser moldado, a fim de que as nossas intenções, que as nossas emoções, que os nossos pensamentos, ó Pai, estejam pautados na sua vontade. Deus, é aqui que começa tudo, é aqui que surgem os primeiros pensamentos de desânimo, mas nessa noite nós pedimos ao Senhor, coloque nele intenções sinceras, motivações genuínas para se servir, até que o Senhor venha.